O Flamengo que apresentou um novo comandante, Paulo César Carpegiani, que chega para substituir Reinaldo Rueda, agora técnico da seleção chilena. Carpegiani surpreso com a camisa? Jamais. Mas ele estranhou um número e brincou. É a 10 para os 10. 01. Ah, bom. Antes da apresentação e da entrevista coletiva, Carpegiani conheceu as instalações do Ninho do Urubu ao lado do filho, Rodrigo, que será o seu auxiliar técnico. O Flamengo também anunciou outro auxiliar, Maurício Barbieri, da Comissão Técnica Permanente, que terá Rogério Maia como preparador de goleiros. Carpegiani veio para ser o treinador, com contrato até o fim do ano. Mas a função de coordenador técnico não está descartada futuramente. Eu seria o treinador de campo, o trabalho no campo. Seria responsável, respondendo as perguntas de vocês sempre após os jogos, sendo responsável direto por tudo aquilo que acontece dentro do campo. Seria o responsável. O projeto ele vai ter o prosseguimento no momento adequado. Carpegiani citou um exemplo como adversário para fazer um apelo ao torcedor rubro-negro. Eu tive a oportunidade no final do ano passado de jogar aqui com o Curitiba. Os primeiros 15, 20 minutos, nós tomamos um chocolate. Quanto a torcida, ela não parava. Eu queria parar o jogo, eu queria entrar dentro do campo para pedir, pelo amor de Deus, que se parasse a torcida. Em quase uma hora de entrevista, o presidente do clube falou da saída de Reinaldo Rueda. Nós nunca fomos enganados, né, ou estivemos à margem do processo esse tempo todo. O treinador, Reinaldo Rueda, que é uma pessoa contra quem nós não temos absolutamente nada, muito pelo contrário, ele recebeu uma proposta. O Flamengo ficou sabendo que existia essa proposta e, obviamente, se preparou para o desfecho, fosse ele qual fosse. O elenco rubro-negro se reapresenta no próximo sábado aqui no Ninho do Urubu e possivelmente sem caras novas. O diretor executivo de futebol do clube afirmou que há negociações avançadas, que 3 ou 4 peças serão contratadas para essa temporada. A prioridade é de um centroavante, já que as alternativas a Paulo Guerreiro são jovens jogadores, como o Felipe Viseu e também o Lincoln. E o volante Wallace, ex-grêmio, que está no Hamburgo decidindo o seu futuro, deve assinar com o Flamengo para essa próxima temporada. Nós temos sempre, nós temos definido aí algumas posições que eu aqui, óbvio que não vou falar, por questão estratégica. Por essas possíveis contratações serem, no nosso entendimento, de um bom nível, é natural que elas sejam mais demoradas também. O possível retorno de Adriano Imperador está na pauta do Flamengo, mas passa necessariamente pelo departamento médico. O Adriano é ídolo da torcida do Flamengo, é meu ídolo dos meus filhos, né? De vez em quando eu participo de programas aí de vocês, eu sempre escalei o Adriano na seleção do Flamengo de todos os tempos. Agora, eu acho que ele tem que ser tratado com o carinho que ele merece e com respeito. A situação dele tem que ser lidada, né, de uma maneira estruturada, partindo do departamento médico. Então, o procurador dele já sabe que o departamento médico do Flamengo está à disposição para conversar com ele e, a partir daí, é que pode se encaminhar qualquer tipo de solução. Tá aí o presidente Bandeira de Mello falando sobre o Adriano, tanto é questionado se volta ou não volta. O Carpegiani foi o técnico que subiu o Adriano para o time principal do Flamengo, não fugiu da pergunta, não teria como essa pergunta não surgir. O presidente Bandeira de Mello deixou o departamento médico à disposição do Adriano, caso ele queira se tratar, já que ele tem um problema com um tendão que não foi bem tratado na época que ele estava no Corinthians. Rodrigo Bueno, o Carpegiani foi apresentado, eu gostaria da sua primeira impressão da chegada do técnico, da firmeza que ele falou sobre o Flamengo, sobre as vezes que enfrentou o Flamengo no Maracanã, na ilha. O que você achou?
Olha, primeiro quero dar parabéns ao Flamengo, fez exatamente o que eu tinha sugerido, apresentar um técnico logo depois, minutos depois da saída da rescisão com o Rueda. Mostrou, como disse o presidente Bandeira de Mello, que o Flamengo estava preparado para qualquer desfecho e muita gente apontava para esse desfecho, troca de treinador. Só que nessa coletiva causou um ruído muito grande a falta de compasso, ou um discurso mais afinado entre o Carpegiani e o presidente. Porque o Carpegiani, ele aponta para um futuro muito breve, ele não aponta quando, de um outro treinador e de ele vindo a ser o coordenador, supervisor de futebol, saindo do trabalho de campo. E o Bandeira de Mello enfatizou que ele é o técnico até o fim, contrato de 1 ano e tal. Então, na cabeça do Bandeira de Mello, o técnico para o ano, para a temporada, é o Carpegiani. É o que deixou transparecer o presidente do Flamengo. Já o Carpegiani, ele parece que está quebrando um galho, tapando um buraco, enquanto não chega um outro técnico. E ele já está mirando esse cargo, já colocando também uma certa responsabilidade na direção, apontando para o cargo de supervisor, coordenador, que é um pouco mais tranquilo. Fazendo um paralelo aqui, uma comparação, o Atlético Paranaense viveu isso em 2017. Começou o ano com o Paulo Autuori como técnico e 3 meses depois do início da temporada ele passa para outra função de coordenador e chega o Eduardo Batista, né? Então, precisa ajustar isso daí. Obviamente foi uma coisa imediata, logo após a saída do Rueda. Esse ano o Carpegiani já estava tudo certo com ele. Não tem muito problema, porque é um cara da casa, 0-1, Flamengo, torcida, 81, há uma química muito grande, que pode ganhar mais contornos rubro-negros ainda com o Wagner Love, eu acredito. Eu acho que é um cara que deve agregar muito ao Flamengo. Wagner Love, sem trocadilho, ele ama o Rio de Janeiro, ele ama o Flamengo, adoraria jogar, acho que tem condição do Flamengo se acertar com um centroavante de bom nível e que é ativo. O Adriano é uma outra esfera, o Adriano não é jogador de futebol profissional neste momento. O Adriano é um ídolo da torcida, o do Flamengo adora ele e tal, mas não dá pra você, num futebol profissional hoje, lançar o Adriano só por camaradagem ou por caridade, porque é chapa, porque é legal, não. Tem que passar por um processo que eu acho que é longo, de recuperação física, de demonstração de comprometimento, para quem sabe ter à disposição Adriano e Wagner Love. Wagner Love acho que é uma ótima pedida, é uma das carências nesse momento, porque a gente sabe que o Guerreiro está suspenso. Aliás, não sabemos nem se o Guerreiro vai voltar a jogar pelo Flamengo. Pode ter em breve aí uma rescisão de contrato, tem gente que defende até que o Guerreiro realmente já tem o seu ciclo concluído no Flamengo. Então, o Rodrigo Caetano... Você acha que ele concluiu o ciclo dele no Flamengo? Olha, ele não correspondeu totalmente às expectativas. Muita gente espera do Guerreiro, aqui no Brasil, um super artilheiro. O Jô é artilheiro do Brasileiro, o Ceifador faz mais gols que eles, que o Guerreiro. Mas, na verdade, ele nunca foi na carreira dele um grande fazedor de gols. Mas ele é um jogador de um nível internacional. Ele é melhor jogador para mim que o Jô, melhor jogador que o Ceifador. Mas o torcedor acaba vendo o Viseu fazer gol. Entre Viseu e Guerreiro não tem tanta diferença. Tem, claro que tem. Tanto que o Flamengo vai em busca de um Wagner Love, um jogador com nível, né, pelo menos de seleção brasileira, já teve passagem na seleção brasileira. Rodrigo Caetano agora ainda tem algum tempo para reforçar esse elenco, contratações pontuais. Acho que o Flamengo, assim como fez o Palmeiras, tem que contratar menos e melhor, dar tiros certeiros para não errar nessa temporada. O Flamengo tem que dar algum título de expressão para sua torcida. O Flamengo, que se reforçou muito ano passado, a gente comentou isso ontem aqui no Bom Dia Fox, foi se reforçando ao longo da temporada. E muitos atletas foram cobrados de uma forma que talvez não deveriam, né? Já que eles fizeram a sua pré-temporada aqui, foi o caso do Everton Ribeiro, do Giovani, entre outros que chegaram, o Rodolfo, exatamente. E aí você falou sobre contratações pontuais. Quais seriam essas contratações pontuais? Fora o centroavante, que está muito claro, que foi até que o Rueda saiu, ou antes dele sair, foi a primeira posição que ele deixou claro que o Flamengo precisava. Tem um Viseu, mas até para fazer uma sombra para o Viseu. Para alegria rubro-negra, um reforço foi a saída do Márcio Araújo. E aí tem o Wallace. O Wallace a gente viu ali, é um otimismo muito rubro-negro, que o Wallace pode assinar, mas tem uma concorrência
que é forte, do Atlético Mineiro. O Galo está fazendo uma oferta melhor que a do Flamengo, só que o jogador quer jogar no rubro-negro. Então essa é uma vantagem que tem o Flamengo. É uma posição interessante, já que perdeu um volante, colocar um outro volante que é mais de contenção de pegada e que, convenhamos, tem muito mais, não só técnica, mas dinamismo, intensidade. É um volante mais contemporâneo, mais moderno, capaz de fazer funções além do que fazia o Márcio Araújo. Então acho que é um ganho no elenco. Na questão defensiva, eu ainda acho que o Flamengo carece de pelo menos um lateral direito mais firme. Eu nunca fui fã do Pará, reconheço nele muito esforço, muita garra, mas só isso acho que não basta. E o Rodinei já se mostrou também um jogador que é mais ala que lateral. Eu acho que por exemplo, o Palmeiras acabou conseguindo o Marcos Rocha, que também é ofensivo, mas é um jogador mais firme nessa posição. Acho que já era hora, passou do tempo do Flamengo acertar um lateral direito mais consistente, mais seguro. O Rodrigo Caetano ontem, nessa mesma entrevista, ele falou aí dentro dessa linha que você dizia. No ano passado, o Flamengo abriu o cofre e trouxe um monte de reforços, né? Brigava cabeça a cabeça ali com o Palmeiras no anúncio de novidades. Esse ano não, o Rodrigo Caetano ele explicou que tem em andamento 4 negociações, né? Algumas bem adiantadas, mas como você disse, né, Rodrigo Bueno, contratações pontuais. Esse foi o termo utilizado, inclusive, pelo homem forte do futebol do Flamengo. E ele chegou a dizer o seguinte, que justamente o Flamengo está enxugando, está menos ativo no mercado nessa temporada, por conta de uma filosofia, de abrir mais espaço para a garotada da base. É uma meia-verdade, porque é uma meia-verdade. É óbvio que todo mundo gosta da base, aproveitar a base, o discurso é muito bacana, se eu chegar estamos aproveitando garotos, só que o pessoal quer resultado, né? Só a coisa romântica não dá. Todos os times brasileiros neste ano estão com menos dinheiro em relação ao ano anterior, ou talvez até 2 anos. Por conta dos direitos de TV, boa parte dos times já gastaram o dinheiro que ganharam da televisão, alguns até anteciparam, e alguns estão numa situação de pindaíba, devendo até as calças. Então tem time que não consegue investir nada porque está devendo, não consegue investir, e quem tem um certo poder de investimento tem menos do que no passado. Palmeiras e Flamengo ainda estão numa situação muito favorável para investimentos, mas já não dá para torrar dinheiro como o ano passado. Então, certamente agora, essas contratações pontuais têm a ver com isso também. Só vou contratar o que realmente eu preciso, não vou gastar. O Rafinha era um sonho para o lateral direita, né? Você falou do Palmeiras, o Palmeiras tentou, o Flamengo também teria. Era um jogador que estava disposto a voltar ao futebol brasileiro, mas o Bayern de Munique acabou ficando com ele. Então, é uma carência nessa posição. Você vê o Cruzeiro, há um tempão não tinha, foi buscar o Edilson. O Flamengo poderia, talvez tivesse um pouco mais de tempo. O Se é um barato, né? Se o Rueda tivesse saído antes, talvez o Renato Gaúcho fosse o técnico do Flamengo. E talvez trouxesse o Edilson para o Flamengo. Tudo né? É muito muito talvez, né? Quem sabe. Ainda há tempo no mercado de fazer bons negócios. O Wagner Love e o Wallace, que são os dois que parecem pintar, são 2 bons reforços para o Mengão. Já que você citou o Wagner Love, nós mostramos ali em entrevista coletiva o Eduardo Bandeira de Mello deixando o departamento médico do Flamengo à disposição do Adriano. Vamos colocar na tela uma foto e você que está em casa participa conosco através da hashtag BomDiaFox4 e me diz o que você acha dessa foto que o Adriano, vulgo Imperador, postou nas redes sociais dele, tá lá no Instagram oficial do Adriano, ele abraçadinho com Wagner Love, tá sequinho, tá magrinho. E aí a legenda, Calheiros, deixa o coração do flamenguista esperançoso, transborda, né? Império do Amor. Foi essa dupla aí que deu o título para o Flamengo, entre tantos outros, né? Que estava no elenco, mas marcou muito o Império do Amor em 2009, quando o Flamengo foi campeão brasileiro numa reta final incrível, conturbada, que foi tudo decidido ali no último jogo. E tá lá o pessoal destacando... 2010, né? Libertadores 2010 também, aquele confronto contra o Corinthians. Exato. Né? Sequinho, o pessoal comentando ali, ó, foto e pesada. Tá, quer deixar a nação rubro-negra sonhando. Todo mundo falando, ai meu coração, um barato. O Wagner Love tá muito parecido comigo, quando eu tiro foto contigo.
Ali, tá na ponta do pé, ó. Você reparou? Quando a Lívia Cisne tirar foto comigo aqui no estúdio, eu tenho que ficar igual o Wagner Love, olha lá, na ponta do... Tira a tarde aí, olha lá, olha o Wagner Love, olha lá. Ó. Só quem é baixinho para reparar nesse detalhe. Eu não tinha reparado. Chinelinho. Eu não tinha reparado. Boa, Calheiros, boa. Ele não precisou subir na madeirinha como você já subiu. Não, eu já subi. O Love estava na mira do Corinthians, especialmente do potencial futuro velho presidente do Corinthians, com o André Sanches, né? Sim. O Wagner Love também deixou boa impressão no Corinthians, também é uma posição carente, o Corinthians fica nesse, muito perto do Dourado, mas o Wagner Love é um jogador de um nível melhor. Então, se o Corinthians pega o Dourado e perde o Love para o Flamengo sai na frente nessa disputa de mercado entre os dois times mais populares. Disputa amorosa. Uma disputa amorosa. E pode pesar o amor, porque o Wagner Love é flamenguista, né? Então, pode já que nós estamos falando de amor, pode pesar o amor, tem uma galera ali na sofrência, bateu saudade, o pessoal tá lá, meu sonho, ai que foto pesada, vocês querem acabar com o meu coração? O Bom Dia Fox pergunta pra você, torcedor do Flamengo. Vamos para a nossa enquete do dia. Você participa nas redes sociais, torcedor do Flamengo em especial, porque foi muito feliz com essa dupla, mas você que é torcedor de qualquer outro clube, conta pra gente também o que você acha. É o seguinte, você gostaria do Império do Amor no seu time? Boa! Os dois já jogaram no Corinthians, por que não o Império do Amor no Corinthians? Essa dupla de volta no Flamengo ou no seu time de coração? Você vai lá na nossa enquete, está no Twitter oficial do Central Fox, você vota sim ou não e, por favor,